Oi, eu sou a Ama e nesse vídeo eu vim falar sobre um mangá que eu terminei de ler hoje. Esse mangá se chama Chique. Aqui do lado eu vou tentar deixar algumas fotos desse mangá enquanto eu falo sobre ele. E esse vídeo ele vai ser menos uma resenha sobre o mangá e mais uma opinião pessoal minha sobre o que eu achei dele, tá bom? Então com certeza vai ter spoiler. Se você não quer spoiler desse mangá, tchau! Então, Chique é um mangá de meio que terror psicológico, sobrenatural e horror. E ele tem um clima, assim, muito reflexivo que eu gosto muito. Toda vez que eu vou ler um mangá, ou toda vez que eu penso nos mangás que eu já li, eu percebo que a maioria deles, os que eu mais gostei, tem esse clima meio reflexivo, que faz a pessoa que está lendo refletir sobre questões morais também, sobre coisas psicológicas. Então os personagens, eles são bem profundos, e eles estão sempre refletindo sobre as coisas. E esse é um desses mangás, apesar de que ele é mais pro lado do horror, né? Porque o tema principal dele é vampiro, são vampiros os personagens, né? A história do anime se passa em um vilarejo que se chama Sotoba. É um vilarejo bem pequenininho, com acho que 3.000 e poucos habitantes. Não me recordo muito, mas essa numeração assim de pessoas, ou seja, poucas pessoas. E aí do nada começa a acontecer eventos muito estranhos. O mangá ele apresenta pra gente, quando a gente começa a ler, uma personagem que se chama Megumi. E essa personagem, ela é muito superficial, ela é muito chatinha, sabe? Ela só se importa com coisas assim superficiais. Ela tem 15 anos e o sonho dela, de vida dela, é sair daquele vilarejo. Porque ela vê como as pessoas são, na visão dela, as pessoas são fofoqueiras, ficam cuidando da vida dos outros, porque tem poucas pessoas, né? Em lugares pequenos normalmente são assim. Acontece uma coisa, todo mundo fica sabendo, né? E segundo a Megumi, ela não gosta desse lugar, é um lugar horrível, o sonho dela é viver na cidade. Então o anime, ó, tem anime também, tá? Mas o mangá, ele começa com a Megumi, apresenta essa personagem pra gente, e o quanto ela odeia esse vilarejo por ser extremamente pequeno, e as pessoas extremamente fofoqueiras, né? E aí, nesse vilarejo tem uma mansão, e nessa mansão se mudaram novos habitantes, e ela tem meio que uma fixação nessa mansão, ela acha a mansão a coisa mais linda, porque tem um glamour. E a Megumi fica ainda mais obcecada por essa mansão e pelos novos habitantes dessa mansão, ainda mais porque esses habitantes vieram da cidade. E o sonho dela é o quê? Sair daquele vilarejo. Então, certo dia, a Megumi vai passear lá, caminhar perto dessa mansão, e o que acontece? Ela desaparece. E como eu falei, cidade pequena, acontece algo, todo mundo fica sabendo. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas rapidamente perceberam o desaparecimento dessa adolescente de 15 anos, que é a Megumi, ou Megumi, enfim. E aí começou uma busca, né, por ela. E ali perto dessa mansão foi o último lugar onde ela foi vista. E aí se passam dias, né, se eu não me engano, e ela é encontrada na mata, toda, sabe, atordoada. E ao passar dos dias, depois que ela é encontrada, ela começa a apresentar sintomas de uma doença que parece anemia. E nesse vilarejo tem um médico que é um dos personagens principais, que é o Toshio. E ele é o médico daquele vilarejo, o único médico dali, porque a maioria dos médicos, né, estão o quê? Trabalhando na cidade, né? E esse médico, por ser filho de um médico também, que também trabalhava nesse vilarejo, decidiu ficar ali para cuidar das pessoas daquele lugarzinho. E aí ele examina a Megumi e vê sinais de uma doença nela que ele identifica como anemia. Mas as coisas começam a ficar estranhas porque depois que a Megumi desaparece e reaparece do nada, toda esquisita com esses sintomas de anemia, porque ele não sabia o que era, né? Eram só sintomas que pareciam anemia. Outras pessoas começam a ter o mesmo destino. As pessoas desaparecem e começam a aparecer com esses sintomas de anemia também, ou simplesmente as pessoas estão normais e depois em casa, né, elas não chegam nem a desaparecer, elas só começam a apresentar os mesmos sintomas de anemia. O médico ele começa a achar que está acontecendo uma epidemia, né, com as pessoas tendo os mesmos sintomas esquisitos. E uma pessoa começa a morrer atrás da outra. E é muito esquisito. O mangá ele apresenta vários personagens, mais de 40 personagens. Fica até um pouco confuso. E aí vai eliminando um por um, né? Porque as pessoas vão morrendo por conta dessa doença misteriosa. E aí aquele pequeno vilarejo começa a ser tomado por um funeral atrás do outro por conta das pessoas que estão ficando doentes com os mesmos sintomas esquisitos, que ninguém sabe o que é, e morrendo, uma atrás da outra. E aí, nesse mangá também tem um personagem que é o Yuki. O Yuki é o crush da Megumi. Ela sempre foi apaixonada por ele, e quando a Megumi estava
viva, né? Porque ela acabou morrendo também por conta dessa doença esquisita que ela ficou. Ela costumava ficar na janela do Yuki, observando ele, né? Tipo, bem stalker. Ela ficava na janela dele, observando ele, achando que ele não estava vendo. E aí, depois que ela morre, o Yuki tá lá estudando, né, no quarto dele. Detalhe, ele nunca gostou dela. Ele tá lá estudando e ele começa a sentir a presença dela, como se ela estivesse ali, sendo que ela já havia falecido. E aí tem uma cena no anime, até porque eu assisti alguns episódios do anime, mas não assisti todos. E no mangá também tem, que ele tá lá deitado e aí ele vê a Megumi. Megumi, ela vem e fica assim em cima dele. E aí ele vê ela meio que mordendo o pescoço de um amigo dele que também estava dormindo no quarto lá na outra cama. E aí começa todo esse mistério acerca do que é aquilo, como que pode ele ter visto uma pessoa que já morreu. E aí começa o clima investigativo do mangá. Tanto esse Yuki, porque a Megumi era apaixonada, tanto o médico, tanto um outro personagem que trabalha em um templo nesse mangá, nesse vilarejo, né? Todos começam a ficar muito investigativos, um clima bem reflexivo de mistério, porque aos poucos os personagens vão juntando as partes e vão percebendo que, na verdade, muitas das pessoas que já tinham morrido estão sendo vistas de novo andando por aí sempre à noite. Antes de o médico desse vilarejo chegar a essa conclusão que a vila está sendo, na verdade, infestada por vampiros e que aquilo ali não era uma doença, como eles achavam que era, existe um monte de especulações, sabe? Então eles demoram muito até chegar a essa resolução de que aquilo ali, na verdade, são vampiros. Porque como ele é um médico, ele é muito cético. Então ele faz de tudo para descartar, né, a possibilidade de que seja algo sobrenatural como vampiros. Mas no final não tem jeito. Acaba que muitas pessoas desconfiam que sejam, na verdade, vampiros. Essas pessoas que já morreram e são vistas novamente andando pelas ruas, especialmente à noite, né? Atacando outras pessoas. E quando elas atacam pessoas, as pessoas também ficam com esses mesmos sintomas esquisitos de anemia, morrem e muitas delas ressurgem do nada e são avistadas por outros moradores durante a noite. E aí começa essa coisa de humanos versus vampiros. Acaba que depois de 11 volumes, né? Não é um mangá muito longo, mas também não é curtinho. Começa a ficar uma guerra entre humanos e vampiros, humanos versus vampiros, e aí fica aquela questão moral. Como eu falei, o mangá ele tem muito essa coisa de reflexão e faz você refletir quem está certo e quem está errado, os vampiros ou os humanos. Porque os vampiros, muitos deles não escolheram ser transformados em vampiros e se eles não bebem o sangue, eles morrem, né? E os humanos começam a querer fazer justiça com as próprias mãos. Esse próprio médico do vilarejo, ele meio que se transforma numa versão do Dr. Van Helsing e começa a juntar moradores para caçar os vampiros. E nesse mangá, os vampiros são chamados de Shiki. E é por isso que o nome do mangá é Shiki, né? E aí ele começa a caçar os vampiros e aí a gente se pergunta até onde vai a crueldade, tanto das pessoas quanto dos vampiros. Porque em certos momentos, quando eu lia, eu achava os humanos até mais cruéis do que os próprios vampiros, na sua busca por justiça, né, com as próprias mãos. E aí você fica se perguntando, quem é o verdadeiro vilão? De que lado a gente toma parte, dos vampiros ou dos humanos? E aí eu meio que ficava torcendo para alguns vampiros conseguirem escapar, mas aí eu lembrava que eles também eram ruins, porque eles tinham feito muitas vítimas naquele vilarejo, né? Humanos que não queriam ser vampiros, eles iam lá e transformavam eles contra a vontade deles. Enquanto isso, os humanos também se mostravam muito cruéis com aqueles vampiros. E ficavam caçando eles com estacas, né? E também tem até mesmo lobisomens nesse mangá, só que apenas 3 personagens são lobisomens. O personagem diz que os vampiros, na verdade, são uma forma menos evoluída dos lobisomens. Porque poucas pessoas têm a capacidade de, quando são transformadas em vampiros, quando são mordidas, poucas delas voltam como lobisomens. E nesse mangá, os lobisomens eles têm a vantagem de que eles conseguem andar na luz do sol, eles aparentemente não precisam ficar bebendo sangue, eles não são tomados por um sono assim difícil de controlar quando a luz do dia chega. Eles têm muito mais vantagens, são mais fortes que os vampiros. E aí o mangá ele mostra isso, né, que esses vampiros, eles não conseguiram ter essa transformação como lobisomens. E é um mangá muito interessante, de verdade. Ele faz você se perguntar quem tá certo, quem tá errado, qual lado você escolheria, né, tomar parte nessa luta aí. E no final, quem vence são os humanos,
mas venceram à custa do vilarejo, que no final o vilarejo ficou todo destruído. A maioria dos personagens morreram, mas né, no final desses 11 volumes de mangá, eu fiquei até um pouco contente que 2 vampiros sobreviveram. Um deles nem era um vampiro, ele era um homem que trabalhava no templo desse vilarejo. E esse homem, ele se questionava muito sobre essa questão de moral, de quem estava certo, quem estava errado. Ele era muito reflexivo mesmo, até um pouco melancólico. E aí ele acaba fazendo amizade com a Sunako, que é uma das moradoras da mansão que eu falei no início, que a Megumi era obcecada com aquela mansão, aqueles moradores. Ela era uma das moradoras da mansão. E esse homem que trabalhava no templo, ele faz amizade com ela. E aí ele acaba tomando o lado dela, tomando partido dos vampiros. E acaba virando um vampiro também no final. E no final você vê os dois juntos, né? Eles conseguiram escapar para a cidade, foram os poucos, os únicos que conseguiram escapar da caça aos vampiros que os humanos fizeram, né? Com as estacas e as chamas e tudo. Toda essa epidemia vampírica que aconteceu e se espalhou nesse vilarejo só aconteceu por conta da Sunako também. Ela, apesar da aparência de criança, ela é uma vampira com provavelmente mais de 100 anos, né? Mais de um século. E era um plano dela chegar em algum lugar e transformar aos poucos aquele lugar em um lugar seguro para que vampiros como ela pudessem viver sem precisar ter medo ou precisar ficar fugindo a todo momento. Então ela queria que todo mundo fosse vampiro para viver como se fosse normal, caminhar à noite, como se fosse de dia, né? E que todo mundo fosse vampiro, que não precisasse mais ficar fugindo, como ela sempre fazia. Só que o plano dela deu muito errado, né? E eu acho que também não tinha muito sentido esse plano, porque se ela transformasse todo mundo ali em vampiro, como que ela ia se alimentar? Né? Porque todo mundo ia ser vampiro, todo mundo ia ter que se alimentar de seres humanos, mas aí não teriam mais seres humanos naquele vilarejo, porque todo mundo já ia ter sido transformado em vampiro. Então não deu certo de forma alguma esse plano dela, mas ela tentou, e aí no final ela conseguiu escapar com a ajuda desse homem com quem ela fez amizade no vilarejo e que ela transformou ele também em vampiro, né, no final. E os dois ficaram juntos por toda a eternidade, né? Esse mangá até que ele tem umas cenas bem assim, medonhas e horripilantes, porque ele é um mangá mais puxado pro horror mesmo, pro terror. É uma arte bonita e horrorosa ao mesmo tempo, mas é de um jeito legal. Sim, eu gostei muito desse mangá, eu li ele pelo Mangadex. Eu recomendo se você gosta de mangá de horror, mangá de suspense psicológico, uma coisa bem assim, psicológica mesmo. Eu recomendo bastante. E tem o anime também, que eu vou tentar assistir, né? Mas eu gosto mais, assim, particularmente de ler o mangá do que assistir anime. Mas gostei muito desse, eu terminei de ler hoje. E é isso, eu só queria falar um pouquinho sobre esse mangá. E é isso.